Olá, escriministas, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, esse vídeo que eu vou gravar aqui agora, ele é uma aula, eu espero que não seja muito grande, esse vídeo, mas é para matar uma dúvida que muita gente me pergunta, muitos alunos me perguntam, eu recebo muito esse tipo de mensagem, que é, quando a gente está na espada de duas mãos ou na espada longa, qual é a perna que fica na frente? Né? Qual lado que a gente fica na frente? Bom, então, eu vou tecer aqui vários argumentos de cada lado, prós e contras. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar um presente. Beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like aí. Alguma dúvida que você tenha, pode deixar aí nos comentários também. Beleza? Então vamos falar de esgrima histórica, sem ficar comentando sobre katana aí, sobre esgrima oriental, que eu não entendo nada. Tá? Então, se pegar um comentário desse, eu não vou nem responder. Beleza? Então, quando a gente está aprendendo, quando você está lendo, principalmente quando você está lendo ali os tratados antigos, manuais históricos e tudo mais, principalmente Fiora e Laia, a maioria das situações que é demonstrada é que o lado armado, o nosso lado dominante, ele fica para trás. Tá? O que seria o lado armado? É o lado dominante. Por que eu uso essa linguagem? Porque tem canhotos e destros. Então, eu, no caso, sou canhoto, o meu lado armado ele vai ser da mão esquerda, todo o meu lado esquerdo é o meu lado armado. Então eu vou ficar com ele para trás. Então o destro faria o contrário. Ficar com esse lado voltado para trás. Né? Que eu diga para trás em relação ao oponente. Né? No caso, você que está assistindo o vídeo aqui, eu estou com o lado armado para trás e o meu lado desarmado para frente. A minha esquerda está apontada para você, está à frente. Tá? No caso aqui eu estou segurando como destro agora. Porque o meu lado armado, ele está empunhando, né, a mão de cima. Tá? Tá tomando o papel da mão dominante, a direita. Tá? E a mão de baixo, no pomo, é a mão não dominante. Esse aqui é a configuração para 10. Canhoto é o contrário. Só que você vai ver os tratados, vai lendo eles, é, é só destra contra destra. Né? Então é sempre, a recomendação é esteja com o lado esquerdo para trás, ou esteja com o seu pé perdão, esteja com o seu pé esquerdo à frente e pé direito atrás. Normalmente é assim, principalmente na esgrima germânica, você vê muito o início da peça, é assim, né? O Zurfechten, que chama, que é a pré-esgrima. Tá? Então esse termo é muito importante. Zurfechten, pré-esgrima, onde numa situação onde você não está em contato ainda, você está fora da distância do seu oponente, você ainda vai entrar em luta. Tá? Então, o pontapé inicial é esse. Tá? Quando você vai ver na internet, nos torneios, usa-se mais o lado armado para frente. Tá? Então, uma explicação muito simples para isso, que é você estar mais próximo. Tá? Você está mais próximo. Então, você vai ver em muitos torneios o pessoal fazendo muito movimento de flecha, movimento de afundo. Né? Eu fiz já um vídeo aqui, uma série sobre afundo, sobre flecha. Então, você vai dar uma olhada lá. Tá? Então, basicamente, é essa movimentação aqui. Só que qual é a problemática? Antigamente, nos tratados antigos, e isso já tem estudos sobre isso e tudo mais, principalmente na época do Maia, o afundo não existia, era uma passada que não tinha, não como a gente conhece hoje. Tá? Ah, dito isso, todo esse contexto histórico, vou falar um pouquinho das vantagens que tem de você começar com o seu lado armado virado para trás. Tá? Então vamos falar da primeira guarda, que é a voltagem. Tá? Que é essa posição aqui, normalmente começa-se muito nessa posição. O seu lado agora eu estou de 10, tá? Eventualmente eu vou trocar a mão e vou avisar, tá bom? Então, eu estou com a 10, a minha mão direita em cima, o meu lado armado aqui agora é o direito, tá? Eu estou virado com ele para trás. Esse aqui é o posicionamento. Normalmente as peças começam assim, que esteja uma guarda alta, né? Ou pode ser também uma guarda breve, né? Que seria o caso da Schlussel, que é a chave, né? Ou a Flug, tá bom? Ou, deixa eu ver se eu consigo aqui, consigo. A Voltaren, tá? Que é a guarda, outra variação da Voltaren, tá bom? E aí ele fala sempre numa sequência, principalmente Maia, tá? Que é o grande Joaquim Maia, que é o que eu mais estudo. Sempre tem muito essa coisa do pisa forte pro lado. Né? Então seria esse movimento aqui de pisar pro lado. Tá? Pisa forte pro lado e golpeia. Então esse tipo de movimento.
Tá? É essa a situação. Qual é a vantagem que você tem aqui de você, no seu sparring ou no seu treino, você fazer o Zu-Fechten, a pré-esgrima com o seu lado armado para trás? A vantagem é, você pode começar a sua ação ofensiva mais distante do seu oponente. Então, se você seguir ali a regra principal da esgrima, que é primeiro o braço e depois a perna, você chega muito mais longe do que se você estivesse só fazendo uma fuga. Em seguida, qual é a próxima grande vantagem? Você vai chegar com muito mais potência, você chega com muito mais força, porque você está jogando todo o lado do seu corpo para frente. Tá? Então, não necessariamente uma potência de você acertar o seu oponente, né, com um golpe mais forte, mas também uma potência de você conseguir vencer o centro da luta. Deixa eu mostrar aqui com o meu colega de pé. Eu tô com ele armado aqui já. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, eu consigo vencer o centro com uma certa facilidade. Tá? Se você faz o movimento da forma correta. Tá bom? A outra vantagem que tem também, e isso é algo que eu não vejo muito se falar na internet. Tá? Não vejo muito, não só falar na internet, mas também os estilistas treinarem isso. Tá? Isso é muito importante. Quando você tem um engajamento começando com o lado armado para trás, quando você entra na distância, o que vai acontecer? Você vai estar com o seu lado armado para frente. Então você vai estar mais próximo do seu oponente. Então a próxima, dentro da teoria ali da esgrima germânica, a próxima etapa da luta, ela é o Handarbeit. O Handarbeit é o clímax do combate. É onde você vai manipular a lâmina do seu oponente. Então, por exemplo, deixa eu pegar de novo aqui o Bob. Bob não, hoje não é o Bob não. Hoje é o tripé. Deixa eu ajeitar aqui. Coitado, ele tá no fim da vida esse tripé, velho. A gente fez um treino de corte aí, estragou aqui. Vamos lá. Então, quando você começa com o lado armado para trás, e eu faço o engajamento, que seja eu fazendo, por exemplo, vamos fazer uma peça aqui do Zornhal, né? A primeira peça do Zornhal do Lichtenau, que é o Zornhal com um Abney, tá? É uma das primeiras, que é o Vorschlag e o Nachschlag. Então, o primeiro golpe e o segundo golpe. Então, eu fiz o primeiro golpe, o Zornhal, vamos botar como exemplo aqui, e na sequência, o que vai acontecer? Eu estou próximo do meu oponente, né? Eu posso simplesmente daqui, supondo que ele fez uma defesa, eu posso simplesmente girar e acertar ele, eu já estou muito próximo, tá? Eu já estou na distância legal. E eu tenho mais uma passada para dar. E aí eu posso simplesmente botar aqui para sair em segurança, tá? Ou se eu fosse fazer outra forma de fazer o Abney, que seria um Zornhal, meu oponente aplicou ali uma defesa, eu vou puxar e vou sair pro lado ao mesmo tempo que eu acerto. Então repara que eu me afastei ao mesmo tempo que eu acertei. Tá? Isso, depois do clímax da luta, depois do Handarbeit, que no caso foi essa sequência que eu fiz, a gente chama isso de Abzu. Abzu é a retirada. Né? É o que você faz depois que você... em linguagem militar a gente chama de lograr êxito, né? Então depois que você cumpre a missão ali, você tem que sair, né? Você tem que sair da situação. Então é uma grande vantagem essa, você não precisa de um footwork tão explosivo, tão atlético como o que eu vou falar a seguir, que é com o lado armado para frente. Tá? A questão aqui, qual é a problemática? É que se você não souber dosar bem a abertura que você faz com os calcanhares, pode ser um problema. E essa noção de distância aqui, muitas vezes, é difícil de calibrar para quem está começando. Tá? É um dos grandes desafios que você vai ter, na verdade. Né? Você saber diferenciar isso de uma abertura mais lateral ou de você fechar mais o ângulo para você conseguir ir para frente na direção do seu oponente. E depois que você resolve a situação, você vai aplicar a sua retirada, você saber qual o ângulo que você vai sair para trás. Então repara que eu fiz 3 ângulos aqui, eu talvez sair para frente também. Né? Você fazer uma retirada avançando ali por baixo do lado armado do seu oponente. Tá? Então,
Se ficou muito confuso, pausa um pouco o vídeo, volta um pouquinho, usa um pouco da imaginação para você visualizar essas cenas, tá? Tem também outra peça que eu gosto muito de fazer. Nessa, por exemplo, eu vou fazer com um canhoto, tá? Porque eu tenho mais agilidade com canhoto e para mim canhoto funciona muito bem, tá? Esse tripé não tá muito bom, tá bom? Então, outra que eu gosto muito de fazer com o meu lado armado para trás, eu estando de canhoto, é a seguinte: eu venho com o golpe. E daqui eu vou subir fazendo um index, tá? Porque eu sei que o meu oponente ele já vai puxar uma defesa para esse lado. Eu espero que ele faça isso. Então daqui eu já puxo um index e por aqui eu entro por baixo do golpe dele. Tá? Então, nesse caso, o meu Arzug, ele foi Arzug aqui, no caso, para evitar um golpe de resposta, um afterglow, foi para entrar e travar. Se houver insistência, deixa eu puxar para cá para vocês verem a minha perna. Se houver insistência, de alguma forma ele conseguir bloquear esse meu cruzado, o meu vertical, eu já tô com a mão sacada aqui para entrar para um desarme. E aí eu vou dar mais uma passada completa. E ele tá desarmado. Tá neutralizado, melhor dizendo. Tá bom? Então é uma peça de ataque composto que funciona muito. Eu gosto de usar essa. Tá? Entrar então de novo com um Zornhal. Um Zornhal no caso com passo completo. Né? Na sequência, eu vou tentar um Inden. Se não entrar um Inden, um cruzado. Se o cruzado não entrar, para finalizar, fecho aqui por baixo, raspo a espada, repara mais uma passada completa e ele está neutralizado. Tá? Repara que aqui eu tô, se tivesse o camarada aqui, ele dá o colono bem no corpo dele mesmo. Tá bom? Então essa é outra peça que eu gosto muito de fazer. Né? E para canhoto dá muito certo. Então se você é canhoto, já anota aí. Então, pessoal, essas são as vantagens. Para recapitular, vamos começar com o lado armado para trás. Você pode começar a sua ação ofensiva um pouco mais distante, porque você pode dar uma larga passada, um passo completo para frente. Tá? Segundo, você tem o seu jogo, o jogo de corpo todo para vencer o centro. Tá? Você consegue dominar a lâmina e aí aplicar técnicas como que eu mostrei agora, o Inden, né? Você tentar pescar ali uma estocada. E por fim, a última vantagem que eu enxergo, que eu vejo, tá? Minha opinião. Que você tem um turno de passada a mais para você fazer a sua retirada, tá? Um detalhe importante é que não necessariamente, às vezes, você vai conseguir acertar de primeiro. Então, quando você estiver montando, a esgrima é tática, né? Ela é tática, estratégia pura. Então, quando você estiver montando a sua ação ofensiva ou defensiva, dependendo do seu placar, né? Isso aí eu já fiz para uma live, inclusive. Tá? Você tem que pensar em toda ação que você vai fazer. Tá? Você pensa isso previamente, você imagina isso previamente, com criatividade. Tá? Então, você tem que pensar da forma que você vai sair também. Agora que você tem que analisar qual é a temperança do seu oponente. Isso aí eu vou falar em outro vídeo. Salva, vou falar em outro vídeo. Não vou entrar muito nesse assunto, senão vou ficar horas e horas aí. Tá? Então você tem que analisar a temperança do seu oponente. Né? É fundamental treinar também as saídas, né? As retiradas. Não necessariamente quando você acerta o ponto, né? Quando você acerta ali seu oponente. O que não pode acontecer é você se acostumar a acertar o golpe e você congelar. Tá? Você congelar vai criar um vício errado na luta. Então sempre praticar de você treinar e sair. Você bater e contínuo. Esgrima ela tem que ser contínuo. Tá bom? Porque às vezes você não vai acertar o primeiro gol. Muitas vezes você não vai acertar o primeiro gol. E às vezes, mais raramente, mas acontece, também não vai acertar o segundo. Tá, beleza? Então é isso, tá? Passo para trás, ele te dá um turno a mais de passada, né? De flanqueamento para você ter uma boa escapatória, uma boa saída. Beleza? Então, vamos falar agora no passo para frente, tá? Eu com a perna armada para frente o tempo todo. Esse aqui eu gosto mais de ensinar para quem gosta de competir torneio. Tá? Por quê? É um tipo de passada que vai te exigir mais de pliometria, simetria, esse tipo de coisa. Tá? Esse tipo de preparo físico.
Porque, repare bem, você tem que ir e voltar rápido numa amplitude maior. E você sempre, normalmente, está usando o mesmo lado do seu corpo, né? O seu lado armado. Tá? Quais são as vantagens? Você chega onde você quer muito mais rápido. Você vai telegrafar menos o seu golpe. Então, se eu estou aqui lutando, eu posso sair na vontade, mas o meu braço agora, meu lado armado está para frente. Eu chego e volto mais rápido. A diferença é que você vai ter que fazer isso um pouco mais perto do que se tivesse um lado armado para trás. Então aqui eu chego e volto bem mais rápido. Isso aí já é, nossa, uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Então, em ações táticas que você quer fazer um ataque direto ou um contra-ataque, eu recomendo fortemente você trocar a base. Né? Então, se você estivesse um lado armado para trás, você eventualmente trocar a base e aguardar ali uma ação ou chamar o seu oponente de alguma forma, variando a guarda, para o seu oponente iniciar a ação ofensiva dele e você, dessa forma, reagir com contra-ataque. Porque se ele começa golpeando, exemplo, da situação, seu oponente está com o lado armado para trás e ele começa fazendo um Zornhal, um golpe da fúria ali, golpeando completo para frente. Você está com o seu lado armado para frente, você automaticamente vai de encontro com ele, tá? Pareando ali, né? Opondo ali o golpe dele ao mesmo tempo dominando o seu. Você pode fazer isso com a fundo dentro de casa. É uma ótima situação para você treinar, para você praticar. Aí, eventualmente, ele aplicar no torneio. A outra são as situações de hand sniper, que é para você pegar o que a gente vai chamar ali na esgrima olímpica de você acertar ali as avançadas, né? Que são os alvos que estão mais à frente do seu oponente. Então pode ser eventualmente a perna, né? A mão. Eu adoro acertar a mão, tá? Então, você ir ali bem rapidinho e voltar. Ou talvez fazendo um striking, né? Um golpe de fio falso ali, vindo na mão, o golpe do dolo, né? Que a gente chama. Você caprichando bem ali no fundo, tá? Então, a questão é que você vai ter que praticar bastante o afundo, tá? Aquele afundo e o retorno rápido dele, tá bom? No sabre, que majoritariamente se luta com o lado armado para frente, normalmente não dá para você proteger do afterblow, da resposta. Se você faz um golpe muito com afundo, dificilmente você consegue voltar rápido, tá? Dificilmente você consegue voltar rápido. Inclusive, algumas lições de Taylor, ele vai te recomendar, né? Tem alguns drills ali que são feitos que você faz o afundo, cara, você fica lá e vai interagindo com a lâmina do oponente. Tá? Se eu não me engano, a lição 3, eu fiz até o corte disso lá no meu Instagram, é a lição 3 e, se não me engano, a 7ª lição também. Tá? Depois eu vejo que isso é isso mesmo. Mas são lições bem interessantes. É justamente você aplica o afundo e você, como você está muito perto, né? Quanto mais perto a gente está do oponente, menos tempo a gente tem. Então você está perto demais e você tem que trabalhar ali mesmo em caçar o ponto, ou o corte, ou o dano ali, e depois cair fora. Depois você cai fora. Tá? Para Rapian, é fenomenal fazer o afundo, você trabalhar com o seu lado armado virado para frente, né? Sempre voltado para o oponente, porque você chega também mais rápido nele. Afinal, a estocada é o golpe mais rápido de todos, né? Você vai pontuar dele de forma muito rápida, é uma linha reta entre dois pontos. Tá? Então, a estocada também super funciona bem. Tá? A questão, pelo menos eu, agora vai minha opinião, sobre a retirada, o que você faz depois que você acerta o golpe do oponente. Aqui no regime histórico a gente tem a regra do golpe de vingança. Tá? A questão é que você fica numa situação de assimetria, né? Então a fundo é uma posição que você está quase com o peso todo para frente ali. Então a recuperação ela demora. Então você trabalhar talvez com mais um passo completo, né? Você faz o afundo para chegar com um passo completo, ou talvez você fazer o afundo e fazer um passo roubado na sequência ou para trás, vai exigir de você ali um treinamento maior, tá? Você vai ter que focar um pouquinho mais nisso. E você vai ter que ter uma noção de distância muito mais apurada, tá? Mais precisa ali, para você não dar falha no fundo e o teu oponente acertar ele na sequência. Tá, beleza? Então,
Dito isso, são essas recomendações aí. Se você quer, resumindo o vídeo, né? Se você quer fazer uma coisa mais marcial, dominar o centro da luta, opte ali pelo lado armado para trás. Como as fontes, a maioria das peças das fontes recomenda você começar o uso de festa dessa forma. Agora, se você quer uma coisa mais esportiva, fazer um ponto ali mais rápido, de forma mais ágil no seu oponente, lado armado para frente, você vai chegar mais rápido. Só que para você ter um bom recuo, uma boa retirada, um bom ápice, você vai ter que praticar bastante. Você vai ter que praticar bastante. Atenção ao joelhinho aí. Capricha bem no fundo, já fiz um vídeo sobre isso. Vou fazer mais um vídeo sobre isso. Como você aperfeiçoa ali o seu fundo. Né? E você cair em uma posição tranquila ali, uma posição confortável. E, em geral, armas de uma mão, você vai ter um bom fundo. Essa vai ser a sua melhor ferramenta para você se dar bem, você entender a arma de uma mão. Então, aquele afundo mesmo bonito, estético, tá? Aquela coisa atlética, tá? É uma ginástica mesmo. O afundo é uma ginástica, tá? Tem que estar bem acurado ele, tem que estar bem afiado. É o teu melhor golpe, tá bom? Beleza? Então, se você assistiu um vídeo até aqui, eu vou deixar um cupom de 40% de desconto no meu curso de formação de espada longa, no meu curso de sabre também, tá bom? E também no curso de Duzak, é para liberar o desconto para os três, tá beleza? Então, o link aí ou vai estar no comentário fixado, ou vai estar na descrição, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem bem e até a próxima.